Capítulo 8. Renata e eu trabalhamos a maior parte da manhã em silêncio. A Bloom tinha uma fachada minúscula, mas uma área útil maior nos fundos, com uma mesa de madeira longa e uma câmara frigorífica. Havia 6 cadeiras em volta da mesa. Escolhi a que estava mais perto da saída. Ela colocou na minha frente um livro chamado Casamentos com Girassóis. Pensei em um subtítulo apropriado: Como iniciar um casamento com base nos valores da mentira e do materialismo. Ignorando o livro, montei 16 arranjos de mesa com os girassóis, lírios e ramos bem finos de aspargo samambaia. Renata trabalhou nos buquês das madrinhas e, quando os terminou, começou um arranjo em um balde de metal corrugado mais alto do que suas pernas. Sempre que a porta da frente se abria com um rangido, Renata corria para a loja. Ela conhecia seus clientes pelo nome e escolhia flores para cada um deles sem precisar de instruções. Quando acabei, parei na frente dela, esperando que levantasse os olhos. Ela virou-se para a mesa em que os vasos cheios estavam enfileirados. Bom, disse, assentindo com aprovação. Mais do que bom, na verdade, surpreendente. É difícil acreditar que você nunca teve aulas. Nunca tive, falei. Sei disso. Ela me olhou de alto a baixo, de um jeito que não gostei. Carregue a caminhonete, já estou terminando aqui. Levei os arranjos ladeira acima de 2 em 2. Quando Renata acabou, carregamos o vaso alto juntas, depositando-o com cuidado na caçamba da caminhonete que já estava cheia. Quando voltamos à loja, ela tirou todo o dinheiro da registradora, fechando a gaveta à chave. Esperei que fosse me pagar, mas em vez disso ela me entregou papel e lápis. Pagarei na volta, disse ela. O casamento é do outro lado da colina. Mantenha a loja aberta e diga aos meus clientes que podem acertar outro dia. Renata esperou que eu assentisse e então saiu. Sozinha na floricultura, não soube o que fazer. Fiquei parada atrás da registradora por alguns instantes, analisando a tinta verde descascada. Do lado de fora, a rua estava silenciosa. Uma família passou sem parar ou olhar para a vitrine. Pensei em abrir a porta e arrastar alguns baldes de orquídeas para a frente da loja. Mas me lembrei dos anos que havia passado roubando arranjos, expostos do lado de fora. Renata não aprovaria. Em vez disso, fui até a área de trabalho. Catei os talos soltos em cima da mesa e os joguei na lata de lixo. Limpei a mesa com um pano úmido e varri o chão. Quando não consegui pensar em mais nada para fazer, abri a pesada porta de metal da câmara frigorífica e espiei lá dentro. Era escura e fria, com as paredes cobertas de flores. O espaço me atraiu e tudo o que eu queria era soltar o cobertor marrom da cintura e dormir entre os baldes. Estava cansada. Passara uma semana inteira tirando apenas cochilos de meia hora, sendo despertada por vozes, pesadelos ou os dois. O céu era sempre uma massa ondulante de vapor branco da fábrica de cerveja. Todas as manhãs eu levava muitos minutos para me libertar de sonhos apavorantes, esfumaçados, que se dispersavam no céu noturno como vapor. Deitada ao relento, imóvel, eu lembrava a mim mesma que tinha 18 anos e estava sozinha. Já não era uma criança, não tinha mais nada a perder. Agora, na segurança da floricultura vazia, eu queria dormir. A porta se fechou atrás de mim com um clique e me sentei no chão, apoiando a têmpora na borda de um balde.
Tinha acabado de encontrar uma posição confortável, quando uma voz abafada atravessou a porta da câmara. Renata! Eu me levantei com um salto, correndo os dedos pelo cabelo. Saí de lá de dentro apertando os olhos contra a luz forte. Um homem de cabelos brancos estava apoiado no balcão, tamborilando os dedos com impaciência. Renata? Perguntou ele outra vez quando me viu. Balancei a cabeça. Ela foi entregar as flores de um casamento. O senhor quer alguma coisa? Flores. Por que outro motivo estaria aqui? Respondeu ele, indicando a loja à sua volta, como se quisesse me lembrar qual era a minha função. Renata nunca me pergunta o que quero. Eu não saberia diferenciar uma rosa de um rabanete. Qual é a ocasião? Perguntei. Aniversário de 16 anos da minha neta. Tenho certeza de que ela não queria passar o dia conosco, mas a mãe está insistindo. Ele puxou uma rosa branca de um vaso azul e a cheirou. Não estou nem um pouco ansioso. Aquela garota virou a chatice em pessoa. Avaliei as opções de flores na câmara frigorífica e olhei ao redor da loja. Um presente para uma adolescente mal-humorada. As palavras do velho eram um quebra-cabeça, um desafio. Rosas brancas são uma boa escolha para uma adolescente, falei. E alguns lírios do vale, talvez? Acrescentei, sacando uma haste longa com sinos cor de marfim balançando na ponta. Você que sabe. Enquanto arrumava as flores e as embalava em papel pardo, como tinha visto Renata fazer, senti uma alegria parecida com a de quando passara as dálias por baixo das portas dos quartos de minhas colegas de abrigo na manhã em que completei 18 anos. Era uma sensação estranha, o entusiasmo de um segredo misturado à satisfação de ser útil. Era algo tão diferente, tão decididamente prazeroso, que tive uma vontade repentina de lhe falar sobre as flores, de lhe explicar seus significados ocultos. Sabe, comecei, tentando usar um tom casual, amigável, mas sentindo as palavras presas em minha garganta por causa da emoção. Há quem diga que os lírios do vale trazem a felicidade de volta. O homem torceu o nariz. Sua expressão era uma mistura de impaciência e desconfiança. Isso seria um milagre, falou balançando a cabeça. Eu lhe entreguei as flores. Acho que não ouço aquela garota rir desde que tinha 12 anos. E vou lhe dizer uma coisa, sinto muita falta de sua risada. Ele fez menção de pegar a carteira, mas levantei a mão. Renata disse para os fregueses pagarem outro dia. Ok, concordou ele, virando-se para ir embora. Diga a ela que esteve aqui. Ela sabe onde me encontrar. Quando ele bateu à porta, as flores se sacudiram em seus baldes. Quando Renata voltou, 1 hora mais tarde, eu já havia atendido meia dúzia de pessoas. No pedaço de papel que ela me dera constava um registro completo das vendas, nomes dos clientes, flores e quantidades. Renata correu os olhos pela lista e assentiu, como se soubesse exatamente quem iria à loja e o que pediriam. Ela enfiou o papel na registradora e tirou um maço de notas de $20, separando 3 delas. $60, falou, por 6 horas de trabalho. Está bom? Fiz que sim, com a cabeça, mas não me movi. Renata me encarou como se estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa. Você vai me perguntar se precisarei de ajuda no próximo sábado? Vai precisar? Sim, às 5 da manhã e no domingo também. Não sei por que alguém iria querer se casar em um domingo de novembro, mas não importa. Geralmente esta é uma época com pouco movimento, só que estou mais atarefada do que nunca.
Até semana que vem, então, falei, fechando a porta com cuidado ao sair. Com dinheiro na mochila, aquela parecia uma nova cidade. Desci a ladeira olhando as vitrines das lojas com interesse, lendo menus e pesquisando preços de quarto em motéis baratos ao sul da Market Street. Enquanto caminhava, pensei em meu primeiro dia de trabalho. Uma câmara frigorífica cheia de flores, uma vitrine praticamente vazia e uma chefe com um estilo direto, quase frio. Era o emprego perfeito para mim. Só uma situação havia me deixado constrangida: a breve conversa que tivera com o vendedor de flores. A ideia de revê-lo no sábado seguinte me deixava nervosa. Decidi que precisaria estar preparada. Depois de pegar um ônibus, desci no bairro de North Beat. Estava anoitecendo e a neblina apenas começava a se espalhar por Russian Hill, transformando os faróis e as lanternas dos carros em globos opacos, amarelos e vermelhos. Andei até encontrar um albergue sujo e barato. Mostrei o dinheiro para uma mulher atrás do balcão e esperei. Quantas noites? Perguntou ela. Meneei a cabeça para as notas. Quantas posso pagar com isso? Vou deixar que fique 4, disse ela, mas só porque é baixa temporada. Ela preencheu um recibo e apontou para o fim do corredor. O dormitório feminino fica à direita. Durante 4 dias, dormi, tomei banho e comi os restos dos almoços dos turistas na Columbus Avenue. Quando minhas noites no albergue terminaram, voltei para o parque, com medo do rapaz alto e das dezenas de outros como ele, mas consciente de que não tinha muitas opções. Cuidei do meu jardim e esperei o fim de semana. Na sexta-feira não dormi, com medo de perder a hora. Vaguei pelas ruas a noite inteira. Quando me cansei, fiquei zanzando em frente à boate ao pé da colina, a música vibrando contra minhas pálpebras pesadas. Quando a caminhonete de Renata chegou, eu esperava encostada na porta de vidro da Bloom. Ela desacelerou apenas o suficiente para eu entrar, começando a fazer o retorno antes mesmo que eu fechasse a porta. Eu devia ter pedido que você chegasse às 4. Não conferi minha agenda. Vamos precisar de flores para 40 mesas hoje. E os noivos têm 12 madrinhas. Quem é que faz um casamento desses? Não consegui saber se devia responder ou se era uma pergunta retórica. Fiquei calada. Se eu fosse me casar, não teria nem 12 convidados, acrescentou, pelo menos não neste país. Eu não teria nenhum, pensei, neste país ou em qualquer outro. Ela desacelerou ao chegar à rotatória e desta vez acertou a saída. Apareceu na loja, disse ela. Pediu que eu lhe dissesse que a neta dele ficou feliz. Falou que era importante eu usar a palavra feliz e não outra qualquer. Segundo ele, você fez alguma coisa com as flores para que ela tivesse essa reação. Sorri e me virei para a janela, desviando os olhos de Renata. Então ele tinha se lembrado. Para minha surpresa, não me arrependi de ter compartilhado o meu segredo, mas não queria contá-lo para ela. Não sei do que ele está falando, respondi. Ela olhou da estrada para o meu rosto e então de volta para a estrada, uma de suas sobrancelhas erguida, intrigada. Depois de alguns instantes de silêncio, prosseguiu. Bem, é um senhor engraçado. Rabugento na maior parte do tempo, mas, às vezes, surpreendentemente doce. Ontem ele me falou que está velho demais para voltar atrás depois de ter desistido de Deus. O que ele quis dizer com isso? Imagino que acredito que você se consultou com ele antes de escolher as flores no fim de semana passado. Até parece, debochei.
É, eu sei, mas ele me disse que vai voltar hoje e quer que você escolha algo para a esposa dele. Senti um entusiasmo repentino por receber uma nova tarefa. Como ela é? Perguntei. Reservada, disse Renata, balançando a cabeça. Não sei muito mais que isso. Certa vez eu me disse que ela era poeta, mas quase não fala e não escreve mais. Ele compra flores para ela quase toda semana. Acho que sente falta da maneira como ela costumava ser. Pervinca, pensei, boas lembranças. Seria difícil fazer um buquê com elas, mas não impossível. Teria que prendê-las com alguma coisa alta e de haste forte. O mercado de flores não estava tão cheio quanto na semana anterior, mas Renata ainda corria como se o último buquê de rosas estivesse em leilão. Precisávamos de 15 dúzias de rosas cor de laranja e mais lírios stargazer do que caberia nos meus baldes. Carreguei as flores para fora e voltei para buscar uma segunda leva. Quando tudo já estava guardado na caminhonete, voltei para o galpão movimentado a fim de procurar Renata. Ela estava na barraca que eu vinha evitando, pechinchando o preço de um maço de ranúnculos cor-de-rosa. O preço por atacado, escrito a giz em um pequeno quadro negro, com uma caligrafia quase ilegível, era $4. Ela balançou uma nota de $1 sobre os baldes de flores. O vendedor não respondeu nem olhou para ela. Ele me observou descer o corredor até parar na sua frente. Nossa interação da semana anterior tinha me atormentado e vasculhei a McKinley Square inteira até encontrar a flor certa para desencorajar seu assédio indesejado. Tirei minha mochila dos ombros e peguei um ramalhete cheio de folhas de dentro dela. Rododentro, falei, depositando os ramos cortados sobre o balcão de compensado. As flores roxas ainda não estavam abertas e os botões apontavam em sua direção muito enrolados e venenosos. Cuidado! Ele analisou primeiro a planta, depois meu olhar de advertência. Quando desviou os olhos, tive certeza de que havia entendido que as flores não eram um presente. Ele as pegou entre o polegar e o indicador e jogou-as na lata de lixo. Renata ainda barganhava e, com um movimento rápido, o vendedor a interrompeu. Ela podia levar as flores, disse ele, com um gesto impaciente, enxotando-a dali. Renata se virou para ir embora e eu a segui. O que foi aquilo, Vitória? Perguntou ela quando já estávamos longe demais para sermos ouvidas. Renata olhou de volta para a barraca, depois para mim e então outra vez para a barraca com uma expressão intrigada. Preciso de pervinca, falei mudando de assunto. Ela não é vendida cortada, é uma planta rasteira. Sei o que é pervinca, disse ela, indicando com a cabeça uma parede nos fundos, onde plantas estavam dispostas em baldes com suas raízes intactas. Então, me entregou um maço de dinheiro e não fez mais perguntas. Renata e eu trabalhamos freneticamente durante toda a manhã. O casamento era em Palo Alto, um bairro de gente rica ao sul da cidade, a cerca de 60 quilômetros da floricultura. Para entregar todas as flores, Renata teve que fazer 2 viagens. Enquanto levava a primeira metade dos arranjos, eu trabalhava na segunda. Durante o tempo em que ela esteve fora, mantive a loja fechada e com as luzes apagadas. Os clientes faziam fila do lado de fora, esperando que ela voltasse. Sozinha no escuro, eu me sentia feliz. Quando ela chegou, eu estava ocupada examinando o meu trabalho, limpando grãos de pólen e podando uma ou outra folha torta, com uma tesoura afiada. Renata olhou para os buquês e inclinou a cabeça para a fila de pessoas atrás dela.
Vou começar os buquês das madrinhas. Você assume a loja. Ela me entregou uma lista de preços plastificada e a chave da registradora, pequena e dourada. E nem ouse pensar que não sei quanto dinheiro tem lá dentro. Eu já estava diante do balcão acenando para mim. Aproximei-me dele. Para a minha mulher, disse ele. Renata não lhe disse? Só tenho alguns minutos e quero que você escolha algo para deixá-la feliz. Feliz? Perguntei, olhando as flores disponíveis na loja. Fiquei desapontada. O senhor não pode ser mais específico? Eu inclinou a cabeça para o lado e pensou por alguns instantes. Sabe, pensando bem, ela nunca foi uma mulher realmente feliz, disse ele, rindo para si mesmo. Mas era apaixonada, inteligente e se interessava pelas coisas. Sempre tinha uma opinião mesmo sobre assuntos que desconhecia. Sinto falta disso. Era esse o pedido para o qual eu havia me preparado. Entendo, falei começando a trabalhar. Arranquei caules finos de pervinca pelas raízes, até eles penderem em fios longos e moles, apanhando em seguida uma dúzia de crisântemos agulha vistosos. Fiz um buquê com várias camadas de crisântemos. Enrolei a pervinca na base deles como uma fita. E usando arame, criei arabescos com a planta rasteira. O efeito era como o de uma queima de fogos de artifício, estonteante e grandioso. Bem, isso vai merecer algum tipo de reação, disse eu, quando eu lhe entregava as flores. Ele me deu uma nota de $20. Fique com o troco, querida. Consultei a lista de preços que Renata tinha me dado e coloquei a nota de 20 na gaveta, pegando uma de 5 para mim. Obrigada. Até semana que vem, disse eu. Talvez, respondi, mas ele já havia atravessado a porta, batendo-a ao sair. A loja estava em polvorosa e voltei minha atenção para o próximo cliente da fila. Embrulhei rosas, orquídeas, crisântemos de todas as cores e preparei buquês para casais, senhoras idosas e entregadores adolescentes. Enquanto trabalhava, fiquei pensando na esposa de eu, tentando evocar a imagem de uma mulher que havia perdido a paixão. Seu rosto cansado, introspectivo, sem malícia. Será que ela esboçaria alguma reação ao buquê de crisântemos, hipervincas, sinceridade e boas lembranças? Tinha certeza de que sim, e imaginei o alívio e a gratidão no rosto de Er, enquanto ele fervia água para o chá, tentando fazer a mulher obstinada de quem sentia a falta embarcar numa discussão sobre política ou poesia. Essa imagem acelerou meus dedos e deixou meus passos mais leves enquanto eu trabalhava. Assim que a loja ficou vazia, Renata terminou os buquês. Carregue a caminhonete, ordenou ela. Transportei as braçadas de flores o mais rápido que pude. Eram quase 2 da tarde. Renata foi para trás do volante, pedindo-me para manter a loja aberta, até que ela voltasse em 1 hora. A entrega demorou muito mais do que Renata havia imaginado. Às 5h30, ela entrou como um furacão na Bloom, furiosa, praguejando sob flores de lapela e gravatas borboleta. Fiquei calada, esperando que ela me pagasse para eu poder ir embora. Tinha trabalhado 12 horas e meia sem descanso. E estava ansiosa por um quarto com chave e talvez até um banho. Mas Renata não fez menção de pegar a carteira. Quando acabou seu monólogo frustrado, abriu a registradora, correndo os dedos por notas amassadas, cheques e recibos. Não tenho dinheiro suficiente, declarou. Vou passar no banco antes de jantar. Venha comigo e falaremos sobre negócios. Eu preferiria ter pegado o dinheiro e fugido noite adentro. Mas saí com ela assim mesmo, ciente da precariedade da minha situação.
Comida mexicana? Perguntou ela. Pode ser. Entramos na caminhonete e ela seguiu em direção ao Mission District. Você não fala muito, hein? Comentou. Balancei a cabeça. A princípio achei que fosse só uma dessas pessoas que não funcionam pela manhã, disse ela. Como meus sobrinhos e sobrinhas, por exemplo. É melhor nem tentar conversar antes do meio-dia. Mas depois disso é preciso rezar por um minuto de silêncio. Ela me olhou como se esperasse uma resposta. Murmurei. Ela riu. Tenho 12 sobrinhos e sobrinhas, mas quase nunca os vejo. Sei que deveria fazer um esforço, mas não faço. Não? Não, repetiu. Eu os adoro, mas só consigo lidar com eles em doses homeopáticas. Minha mãe sempre brinca dizendo que não herdei seu gene maternal. O que é isso? Perguntei. Bem, é aquele traço biológico que faz as mulheres se derreterem quando veem um bebê na rua. Nunca tive isso. Renata estacionou em frente a um restaurante mexicano. Como se quisessem provar o que ela tinha dito, duas mulheres faziam a maior festa diante de um carrinho de bebê na entrada. Entra e peça o que quiser, disse ela. Pagarei quando voltar do banco. Renata e eu comemos até às 8 da noite. Foi tempo suficiente para ela saborear um taco e beber 3 cocas light. Enquanto eu comia um burrito de frango, 2 enchiladas de queijo, uma porção pequena de guacamole e 3 cestos de batatas fritas. Ela me observou comer e de vez em quando um sorriso satisfeito iluminava seu rosto. Ela preencheu o silêncio com histórias sobre sua infância na Rússia, contando como um bando de irmãos atravessou o oceano até os Estados Unidos. Quando terminei, me recostei na cadeira, sentindo o peso da comida em meu corpo. Tinha me esquecido de quanto podia comer e também da moleza que tomava conta de mim depois que eu exagerava. Então, qual é o segredo? Perguntou Renata. Ao ouvir a pergunta, apertei os olhos e encolhi os ombros. Para continuar magra? Prosseguiu ela, comendo desse jeito? Não tem mistério, pensei. É só estar sem grana, sem amigos e sem ter onde morar. Passar semanas comendo as sobras de outras pessoas ou nada. Coca Light, disse ela, como se não quisesse ouvir minha resposta ou como se já soubesse qual seria. Esse é o meu segredo, cafeína e 0 caloria. Mais um motivo pelo qual nunca quis ter filhos. Que tipo de bebê se desenvolveria com uma alimentação dessas? Um bebê faminto, respondi. Renata sorriu. Vi você na loja hoje atendendo eu. Ele foi embora satisfeito e vai voltar. Imagino todas as semanas procurando você. Eu estarei lá? Perguntei-me. Seria essa a maneira de Renata me oferecer um emprego? Foi assim que construí meu negócio, disse ela, sabendo o que meus clientes queriam antes deles mesmos, prevendo os seus desejos, embrulhando as flores antes de eles entrarem, adivinhando os dias em que estariam com pressa e os dias em que queriam ficar olhando as flores e conversando. Acho que você tem o mesmo talento, esse tipo de intuição, isto é, se quiser um emprego. Eu quero, respondi depressa, quero sim. Lembrei-me das palavras que Meredith me dissera na Gathering House e outras centenas de vezes antes. Você tem que querer ser uma filha, uma irmã, uma amiga, uma estudante, repetir a ela a exaustão. Eu nunca quisera nenhuma dessas coisas e as promessas, ameaças ou os subornos de Meredith nunca haviam mudado minha convicção. Mas, de repente, eu soube que queria ser florista. Queria passar minha vida escolhendo flores para desconhecidos, meus dias oscilando entre o frio da câmara frigorífica e o barulho da gaveta da registradora. Mas vou pagar você de modo informal, disse Renata, todos os domingos. $200 por 20 horas de trabalho e você tem que ir sempre que eu precisar, combinado? Assenti.
Renata estendeu a mão e eu a apertei. Na manhã seguinte, encontrei Renata encostada nas portas de vidro do mercado de flores me esperando. Conferi as horas, estávamos as duas adiantadas. O casamento daquele dia era pequeno, sem madrinhas e com menos de 50 convidados em 2 mesas longas. Andamos pelo galpão procurando flores em tons de amarelo. Esse tinha sido o único pedido da noiva, disse-me Renata. Ela queria que as flores lembrassem a luz do sol para o caso de chover. O céu estava seco, mas nublado. Seria melhor se ela tivesse se casado em junho. A barraca dele não abre aos domingos, disse Renata enquanto andávamos, indicando o ponto do vendedor misterioso com um gesto. Mas, quando nos aproximamos de sua barraca vazia, deparamos com um vulto encapuzado, empoleirado em um banco e recostado na parede. Ele se levantou quando me viu, inclinando-se sobre os baldes sem flores. Sua imagem refletida nos círculos de água parada. Do bolso do seu blusão, retirou algo verde fino erguendo no ar. Renato cumprimentou quando passamos. Só não ignorei completamente sua presença porque estiquei o braço para pegar o que ele havia me trazido, sem desgrudar os olhos do chão. Depois de fazer uma curva, quando já estava segura e fora de vista, olhei para minha mão. Folhas ovais, verde acinzentadas, brotavam de um emaranhado de ramos verde-limão, com esferas translúcidas presas aos galhos como gotas de chuva. O ramalhete cabia exatamente na palma da minha mão, e as folhas macias mordiscavam minha pele, onde a tocavam. Visco. Eu supero todos os obstáculos.